Oi, gente. Vou começar abrindo aqui, esperando vocês entrarem aos poucos. Vamos ver como é que vai ser. Olá, é a primeira vez que eu tô fazendo isso assim, ao vivo, esperando a Isa chegar logo mais. A gente vai se preparando aqui. Logo a Isa entra. Estou bem animada para o nosso papo de hoje. Obrigada a todos vocês que estão chegando. Vamos vendo aqui. Eu acho que vocês vão gostar bastante de conhecer o trabalho da Isa. Ela é especialista em tendências, então tem muito para trazer para a gente de visão do mercado, das empresas. Deixa eu ver aqui. Vamos botar a Isa. Tá chegando. Vai aprendendo juntas. Oi, Oi, tudo bom? tudo! Que bom te ter aqui comigo, com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Ah, que bom te ver um pouquinho. Né? Agora que estamos impossibilitados de realizar viagens, estamos distantes uma da outra. Espero que logo a gente consiga estar reunidos pessoalmente também. Ah, sem dúvida, já já. Isa, Então, viu, por ter aceitado o convite para estar aqui. Estou muito feliz. Eu tenho certeza aí que as pessoas vão curtir bastante essa troca que a gente vai ter hoje. E se você quiser começar se apresentando um pouco, falando um pouco do seu background, eu tenho certeza que vai ser bacana para que a gente possa dar início à nossa conversa. super. Então, mas vou aproveitar primeiro para agradecer o seu convite, para contar para quem estiver assistindo a gente que é muito interessante. A gente começou uma amizade e uma parceria de trabalho que começou porque ela me chamou para participar de um evento sem que jamais ter me visto, falando, você fala de biomimética nas suas tendências? Eu falei, tem uns 8 anos que a gente investiga isso e tal. Ela falou, porque eu estudei no Instituto de Biomimética, trouxe para o Brasil e eu queria que você viesse palestrar. Eu falei, uau, porque eu só observo, né? Quando a gente fala de tendência, a gente tem que brincar que a gente não é especialista em nada. A gente, na realidade, é especialista em comportamento. E isso se aplica a várias áreas e com várias especialidades. Então, para começar assim, de me apresentar, eu estou há 9 anos, mais ou menos, trabalhando com pesquisa de tendência. Eu venho do mercado de moda e aí eu fui entendendo que era justamente a informação que a moda me dava que me interessava da moda. A informação sobre quem uma pessoa é, como é que ela se apresenta para o mundo, como é que ela pensa sobre as escolhas que ela faz na hora de consumir e assim por diante. E aí eu estou, então, esse tempo todo trabalhando em parceria com uma agência francesa que é a mais antiga de previsão de tendências do mundo, que chama Peclers. E há 1 ano e meio eu abri a minha empresa aqui que continua representando a Peclers. A gente faz um trabalho tanto ligado à consultoria quanto a toda essa história de tagarelagem, que nem a Jeane, então palestra, workshop, mentoria, enfim. Somos verdadeiras tagarelas profissionais. E porque eu tenho estudos que estão desenvolvidos, então eu consigo, em cima desses estudos, fazer uma série de apresentações. A parte mais interessante do trabalho sempre é fazer o sob medida. Então, pegar todo esse panorama mundial de tendências e conseguir traduzir isso para um mercado específico. E aí que entra muito o trabalho das minhas colaboradoras, como você, né? De que aí, quando tem uma problemática que pode ser biomimédica ou através de alguma outra metodologia dentro do amplo leque que você tem, né, de biomimética, a gente vai preparando conteúdos exclusivos e específicos. E aí, quando a Asmita chamou para conversar, veio muito em função do projeto, né, dos 40 dias, que eu comecei a postar e trabalhar. Eu nunca usei o meu Instagram assim, de uma forma organizada para falar de assunto nenhum. E foi no meio desse susto que a gente ficou um pouco ignorando o que estava vindo, né, atravessando oceanos em nossa direção, que eu me propus a passar uma semana pensando, ok, como que eu posso contribuir a partir do meu trabalho e também
manter o meu trabalho relevante durante esse momento que a gente sabe que é essencial para todo mundo. Então, nasceram assim os 40 dias disruptivos. Já vou deixar aqui avisado para quem estiver entrando, que se vocês tiverem perguntas para a gente, fiquem à vontade, tá? Vai mandando as perguntas, a gente Só vai apertar ali. responder depois. Tem um pontinho de interrogação, vocês apertam ali, mandam as perguntas para depois a gente poder responder. Isa, sabe o que eu estava pensando? Desculpa te interromper rapidinho. Você viu que faz exatamente um ano do evento que eu convidei você? Olha só. Exatamente hoje, um ano, porque é aniversário de um amigão meu. E é aniversário dele. Então a gente está comemorando um ano de um evento que a gente fez juntas, onde a gente se conheceu e agora estamos aqui celebrando. Perfeito. Juntas. Sincronicidade é tudo. É tudo. O tempo e a natureza são muito sincrônicos, né? Sabemos bem disso. Exatamente. Esse nosso evento foi justamente onde a gente começou a ver as nossas sinergias entre eu conseguir mapear os comportamentos e a gente conseguir aplicar metodologias de biomédica para isso, né? Então, é isso. Quando a gente começou a conversar, a Gifly vem contar um pouco do projeto. Então, vamos lá. Eu comecei a pensar o que eu podia trazer para oferecer, para me manter relevante, já que todos os meus eventos foram, obviamente, ou cancelados ou postergados. E aí, nasceu essa ideia de pegar meus arquivos desde 2014, de tendências de comportamento desde lá, e começar a pincelar pequenas ideias que a gente trabalhou lá atrás e que, teoricamente, estariam válidas para a partir de 2020, 2021, né? Porque a gente trabalha com 5 a 10 anos de previsão. Então, começou a ficar muito interessante e eu comecei falando do excesso, depois eu falei sobre a frugalidade feliz através das palavras do grande Pierre Rabhi, que é um pioneiro de agroecologia fantástico. E aí também falei de natureza sagrada e foi aí que a Gi falou, não, vamos falar desse assunto e vamos trazer um pouco disso dentro dessa lógica de um futuro regenerativo, né? Que eu acho que é o nosso grande desafio a longo prazo. Eu acho que a gente entra agora, né, Isa, numa necessidade das empresas olharem para a natureza, de fato, como mentora, né, finalmente. Acho que a gente vê uma tendência que vem crescendo, se desenvolvendo, e você, como especialista, também realizar esse tipo de estudo pode trazer isso com mais, ainda mais dados, números, porque as pessoas gostam muito, né, de números, para que a gente possa de fato validar algo que a gente percebe, às vezes de uma forma um pouco mais sutil, né? Porque a gente vê esse movimento acontecendo, a gente viu muito isso rolando agora com tudo que a gente está passando no planeta, né? O planeta, ele começa a respirar, então, que é uma analogia que pode ser um pouco cruel com o que acontece hoje, né? Em relação ao vírus. Então, eu gostaria que se tu pudesse falar um pouco mais de que forma tu entende essa natureza sagrada entrando e sendo protagonista, né, das empresas, das marcas, e de que forma a gente pode visualizar talvez um cenário justamente para daqui a 5 anos, né? Essa transformação, esse cenário desejado, né, esse futuro desejado, ele é possível? Ele é muito possível. Eu acho que, em primeiro lugar, o que é interessante a gente falar é que a ideia de um futuro ecocentrado não é nova, né? Então, a gente já vinha conversando aí sobre como que a gente ia inverter, e obviamente que ainda eram os sonhadores e os ativistas, e era uma coisa muito concentrada a um posicionamento pessoal, político engajado. E o que a gente está vendo é que a gente pode usar a nosso favor esta situação para reavaliar o nosso comportamento como um todo. Que eu acho que esse é o grande ponto do que está acontecendo agora. A gente já sabe que o planeta está superpoluído, a gente já sabe que o planeta está lidando com desigualdades absurdas, a gente já sabe que 98% do poder está na mão de 1% do planeta. Então a gente está, em termos de recursos, né? A gente está, porém, agora sentindo o verdadeiro peso que a gente tem como consumidor. Porque se o mercado está da situação que está agora, né, grandes crises e empregos e toda a cadeia de produção,
é exatamente o que a gente aprende, e aí você é muito mais proprietário para falar dos conceitos de biomimética e de aprender com a natureza, de que esse ciclo linear, ele está cada vez mais, obviamente, fora de sync com a nossa natureza, a natureza da qual nós fazemos parte, né? E com o fator de saudabilidade mesmo no ciclo de inovação, no ciclo de produção e no ciclo de funcionamento social das sociedades. Não sei se eu fui muito vaga. Vocês mandem perguntas, se vocês tiverem perguntas ou dúvidas ou questionamentos, por favor. Mas a gente está começando a sentir. Então, infelizmente, nas piores circunstâncias possíveis, mas felizmente, porque precisa acontecer, é a gente cair na real sobre esse sistema, né, que a gente criou uma pirâmide no qual em cima da pirâmide existe o ser humano e embaixo do ser humano existem todas as outras formas de vida. Ela é o que está mais prejudicando a nossa vida, né? E por o sistema ele não ser regenerativo, como você fala sempre, ele é um sistema que, então, ele está... a gente hoje consegue mapear toda a falha dele. E como que a gente vai, então, aproveitar estes momentos de reflexão, depois da surtada, depois do down, porque ninguém está dizendo que a gente precisa ficar felizinho o tempo todo, nem produtivo o tempo todo. Apesar de nós duas sermos grandes workaholics, a gente começa a poder olhar e falar, olha só, tem provas palpáveis de que a água de Veneza limpou, que a poluição em cima dos países está diminuindo, que apareceu golfinho não sei aonde, e que a praia não sei do que aconteceu não sei o que lá, ou seja, agora a gente consegue ver, né? Tem milhares e milhares, não vou começar a citar aqui tudo, mas tem milhares e milhares de vídeos mostrando pra gente o que está acontecendo e como que a natureza está se regenerando. Já. A gente vê, né, Isa, que o planeta, que é uma coisa que a gente conversa bastante, ele tem justamente consciência de que não existem os ciclos lineares. Ele funciona no ciclo de forma circular, né? E aí, o que a gente está vendo agora é que uma coisa alimenta a outra, né? E no momento que a gente para de poluir, o planeta começa a se regenerar, começa a se recuperar. E se a saúde do planeta é a nossa saúde também, tá na hora, o convite é que a gente também mude os nossos hábitos, a nossa forma de produzir, a nossa forma de se relacionar, né, com o planeta e com as outras pessoas. Então, isso é muito importante. Acho que quando a gente vê que o planeta ele se regenera, porque ele tem capacidade de criar vida, né? E na biomimética a gente fala sempre que life creates conditions conducive to life, né? A vida cria condições propícias à vida para que essa vida continue a existir. Quem deixa de existir, eventualmente, somos nós, como espécies, né? E não as outras. As outras espécies elas encontram uma forma de continuar existindo. Então, se a gente quer que a nossa empresa siga existindo no longo prazo, a gente precisa, de fato, tomar consciência desse ciclo, desse modelo circular, né? E não mais do modelo linear que até então a gente vem adotando há muitos anos, né? E aí a gente parece duas malucas falando sobre isso às vezes, né? Da questão, olha para a natureza como mentora. A natureza tem muito para nos ensinar, mas a gente acaba, às vezes, ignorando porque a gente se colocou, como você falou, no topo dessa pirâmide, né? Onde nós somos a espécie mais importante e mais inteligente. E não é que nós não sejamos, nós somos. Mas como usar essa inteligência de uma forma que a gente possa criar condições saudáveis tanto para a nossa espécie, quanto para o planeta, quanto para as indústrias, né? Então, tem que ser um modelo que abranja tudo, é sistêmico, o impacto é sistêmico, né? Sim, até porque a gente não anda provando essa inteligência toda, a gente anda provando uma burrice atrás da outra burrice. A gente anda provando um egoísmo atrás do egoísmo, a gente anda provando um egocentrismo, e justamente é aí que entra essa ideia de uma inversão de valores para o ecocentrismo, que eu acho que é o que é muito preocupante. O que eu gosto muito desse momento é assim, eu sempre disse para todo mundo que me ouviu falar que os consumidores têm poder. E que os consumidores é uma palavra chatíssima para falar das pessoas, e as pessoas somos todos nós. E hoje, eu não estou falando do aspecto financeiro e econômico, eu nem sou a pessoa certa para falar disso, nunca me interessei por esse assunto como uma área de estudo específica, porque eu
números para mim fazem pouco sentido. Você, como engenheira, já acho muito mais iluminada nesse sentido que eu para analisar. Mas o fato está que, se a gente olhar ao que o não consumir desenfreadamente para, por consequência, preencher vazios internos e existenciais que não moram nesses produtos que a gente consome desenfreadamente. E aqui eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo que eu não estou falando de necessidades básicas. Eu estou falando do supérfluo, eu estou falando do luxo, e o luxo pode ser um tipo de escova de dente, tá? Só para deixar bem claro, um tipo de papel higiênico, inclusive. Então, eu acho que a gente começa hoje a sentir fortemente o poder individual que a gente tem de fazer mudanças na sociedade. Obviamente que a gente só faz as mudanças juntos, mas todos nós temos um impacto nessa cadeia. Eu acho que a Fernanda falou uma coisa muito interessante aqui para mim, Fernanda Becker. Ela falou: a gente está sentindo essa mudança, mas como manter a melhora quando tudo voltar ao normal, melhora em termos de poluição de ar, já que a vida teoricamente vai voltar ao prumo. É não esquecer. Valeu, Fê. É não esquecer. A maneira é a gente não esquecer o que a gente viu, não deixar a gente entrar no ciclo vicioso de depletion, como é que fala? De uso dos recursos de uma forma que não permita com que esses recursos se regenerem, que faça com que a gente continue produzindo essa quantidade de, aí entram várias coisas, mas de lixo e de resíduo e de desperdício que a gente tem. Se a gente pensar que, por exemplo, aqui no Brasil, acho que é de 20% a 30% do alimento que no transporte do lugar até onde ele é entregue foi desperdiçado, e a discussão é como é que a gente vai se alimentar, começa a mudar muito a lógica de onde a gente está produzindo. Será que a gente vai comer um produto que está vindo lá de não sei aonde? E por que a gente não come sazonalmente? Por que a gente não come localmente? E isso entra na lógica de todos os produtos, né? Perfeito. Eu acho que o convite que a gente está tendo agora de parar e ter consciência do lugar que a gente ocupa no planeta e de como as nossas ações têm, sim, grande impacto sistêmico na sociedade, nos tornam muito protagonistas das escolhas que a gente faz, né? Então, se a gente de fato quer a mudança, a gente tem aquela frase super clichê, mas que é muito verdadeira, né? Que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, como manter o planeta saudável? Tome consciência das escolhas que você vem fazendo, né? Eu acho que consciência é a grande palavra da vez, né? De um modo geral, né, Gi? A gente cair na consciência, uma consciência sobre que ela tá vindo de dentro para fora. Então a gente começa a ficar consciente do que a gente está comendo, de o que a gente está pensando, do que a gente está consumindo em todos os aspectos, ou seja, a gente começa a perceber todas as informações, relações e objetos que a gente estava consumindo por simples... como é que a gente... Por causa do ciclo vicioso do nosso cotidiano. É este ciclo vicioso do cotidiano e dos métodos de produzir como se fazia, defendendo que é assim que faz, que a resposta que eu e a Viviane a gente recebe sempre. Não, mas é assim que funciona. Não, é assim que funciona agora, mas pode funcionar de outro jeito. A gente né? está convidando você a fazer diferente, né? Esse que eu acho que a gente entra, né, Isa, num lugar de muito conforto e conformismo, que sempre funcionou desse jeito, então eu vou continuar fazendo. Mas será que funciona mesmo? Porque olha onde a gente chegou. Olha como nós estamos agora, né? Então, assim, no longo prazo, a gente vai ter que repensar, assim, tudo que a gente entendeu até hoje como modelos de negócios, como relações humanas. É bem abrangente, assim. Eu vi que a Fê agora colocou, né, questão de repensar o desperdício como um todo, exatamente. Tipo, porque o lixo é um lugar mágico, né? A gente sempre fala, assim, que o lixo virou um lugar mágico onde você vai lá, coloca uma coisa nele e essa coisa desaparece. Só que desaparece da sua casa, né? Não desaparece de uma hora para outra. Do seu campo de visão, não sei nem se é da sua casa, ele desaparece do seu campo de visão, né? E a gente está cada vez mais igual o cavalo, que anda quando anda com esse negócio aqui do lado para tentar... Ai, desculpa, gente. Para tentar ver as coisas, né? Tentar fazer com que ele não fuja. Então você vai fazendo, você vai se podando para você não participar. Eu não quero pensar no meu lixo. Se você juntar o seu lixo de um mês, você vai ficar triste. Você não quer viver com isso. Então eu acho que toda a parte de desperdício, ele é um desperdício em todos os sentidos. Quanta energia a gente desperdiça fazendo coisa fora de casa que não precisa fazer.
quanto que a gente desperdiça de tempo com pessoas e situações que não nos fazem bem, quanto que a gente desperdiça justamente com o que a gente tem em casa, com o que a gente compra por impulso. Nós fomos todos, e gente, eu trabalho no mercado de consumo, eu não estou em nenhum momento. É inerente ao ser humano produzir coisas e trocar coisas, tá? É um negócio que a gente faz desde o início. A gente faz um negocinho aqui, uma faquinha aqui, eu troco com você que na realidade faz a roupinha ali. Isso a gente faz desde sempre. E tem que ser assim, né? Porque a gente E precisa alimentar também o sistema econômico, né? Claro que tem muitas coisas ainda que vão se transformar, mas no momento é assim que a gente faz, então tá tudo bem. não, não é só, eu acho que é o econômico e o criativo, porque o criar, seja ele uma planilha, seja ele uma faquinha, como eu falei, ele faz parte da nossa forma de sobrevivência, de exercitar o nosso intelecto. Então, eu acho que a gente precisa manter em mente que, assim, a troca, ela continua existindo. Mas como que a gente vai trocar? O que que a gente vai trocar? E o que que é importante pra gente? É onde foi feito? É como foi feito? É o material que foi usado? É a forma que eu posso descartar? Ou é o valor atribuído a isso por um mercado que por si só já não está funcionando e que já estava em colapso? Porque a gente precisa lembrar que assim, tudo que a gente está sentindo muito forte agora não é nenhuma novidade. Né? Sim, aconteceu de uma semana para cá, né? Porque agora é tudo. A gente está associando muitas das coisas que vão acontecendo com o cenário da pandemia, né? Então, assim, é por causa disso. Não, isso é o resultado de vários fatores que vêm acontecendo muito antes disso, né? A gente está agora colhendo os frutos das sementes que a gente plantou, né? Na natureza as coisas funcionam assim. Não, Então, teve um meme maravilhoso que... Não, teve um meme maravilhoso que dizia que o aquecimento global precisava ter a mesma assessoria de imprensa que o coronavírus, porque, obviamente, se a gente for olhar em termos de números, e aí eu não preparei os números hoje, mas depois vocês me perguntam, e entrem aí, e mandem perguntas pra gente, provocações, por favor. A gente pode perceber que a questão de causa de morte, de sofrimento, de problemas respiratórios e coisas que são decorrentes do aquecimento, da crise climática, vamos chamar assim, que a gente está vivendo há muito mais tempo, a gente percebe que a pandemia atual ela só ajuda a gente a ver essas coisas mais claramente, a gente a identificar e diagnosticar os pontos fracos. Porque é uma economia que depende da gente consumir na velocidade e na quantidade que a gente estava, fora os bens que são de necessidade básica, higiene, comida e medicamento, é uma loucura. Porque aí causa um colapso desse tamanho, porque ele depende que a gente continue naquele ritmo. E tem uma coisa, né, Gi? Você me comprova aí. Não tem nada na natureza que cresce sem fim, né? Nada. Então Nada. a gente... Tudo termina, né? E quando termina, gera outra vida, né? Então, assim, tudo que morre vira nutriente para gerar mais vida. E o que está acontecendo é que hoje a gente quer que tudo cresça infinitamente. E é uma ideia maluca, né? É uma ideia estúpida, na verdade. Porque até para crescer... como é que a gente pode entender? Mas eu quero que o meu negócio continue existindo para sempre. Tudo bem, só que ele vai ter que se reinventar, né? Então, ele, de alguma forma, ele morre e nasce de novo, ainda que ele tenha o mesmo nome, sabe? Então, eu acho que o que vai acontecer com muitas empresas pós todo esse cenário que a gente está enfrentando é também um pouco disso, né? Dessa morte do modelo antigo para poder nascer de novo mais forte dentro de um modelo mais alinhado com as necessidades que nós temos hoje para que o nosso planeta não entre em colapso, né? E para que nós, como sociedade, também não, sei lá, não vamos entrar em colapso, porque a gente já está vendo agora, a maioria o privilégio de poder ficar em casa, provavelmente está percebendo que precisa de muito menos coisas do que quando está vivendo a vida no automático, né? Então, assim, se eu tô vivendo a vida no automático, eu dou uma passada no shopping, eu compro mais uma blusa, eu como mais uma coisa aqui, eu pego um voo e vou para lá e vou para cá. E aí várias reuniões estão de fato se tornando só um e-mail.
a gente tem a questão dos calls, a gente percebe que a gente não precisa consumir tanto, então a gente torna tudo mais consciente, a gente começa a repensar mesmo as nossas escolhas e a consequência disso é que as indústrias vão ter que repensar também o que elas vêm fazendo e pregando e tal. E eu vi aqui que o Fê Garcia, oi Fê, tudo bem? Ele falou assim, ó, na opinião de vocês, qual será a maior transformação social, cultural e política pós-corona? Ai, É uma pergunta de $1 milhão. Uma pergunta e meia. Olha, o que eu acho que a gente, aonde eu acho que a gente pode, né, traçar aqui um raciocínio interessante para vocês a gente a grande virada de chave a gente espera que seja, não vou nem dizer que porque a gente só vai perceber os efeitos imediatos disso daqui a alguns anos, é que a gente foi se afastando, se afastando, se afastando, vivendo cada vez mais para si. E agora que a gente só está com a gente mesmo, a gente está vivendo os terrores que é viver sozinho, né? Porque muito tempo atrás, eu perguntei pro meu pai se eu tinha que fazer uma família. Ele falou, minha filha, não sei se você tem que fazer uma família, você é um bicho tribal. Isso você não vai conseguir fugir. Muito sábio. Eu tinha 6 anos, eu demorei muitos anos para entender o que isso queria dizer. Então, nós somos tribais, nós somos do coletivo, nós somos comunitários. O que aconteceu com o sistema do jeito que a gente chegou é que a gente acreditou que todo mundo tinha que ser protagonista de alguma coisa. E aí, quando a gente aprende com a natureza, entre outros, é a gente olhar e falar, não, cada coisa tem o seu porquê, o seu talento e o seu motivo para estar naquele momento. Então, se a gente começa a olhar para isso e ver que não, o meu objetivo não é ter todos os talentos, meu objetivo é como é que eu vou fazer o meu talento. Na minha equipe tem muita gente muito talentosa, mas ninguém gosta de falar em público, então lá vou eu fazer aquilo que as pessoas gostam que eu faça, que é comunicar ideias, estudos e teorias que a gente trabalha em grupo. Então, faz muito então obrigada. Imagina. Mas é isso, não é eu ter o domínio de tudo e ser a coisa toda. A gente tem que entender que nós somos todos parte de um puzzle, um quebra-cabeça maior, né? Então, o grande espero eu, Fê, vamos dizer assim, que a gente finalmente comece a entender essa virada de chave e essa ideia de que a gente precisa agir junto para fazer as mudanças que a gente quer. Porque ninguém quer que ninguém vá à falência, que seja demitido, ninguém, nada disso a gente está desejando que aconteça. Mas que o mercado de consumo precisa mudar para que quando aconteça um estado de emergência a gente não fique à mercê dele, né? E que a gente tenha empresas que tenham o intuito de ser mais preocupadas com o seu contexto social, que sejam mais preocupadas com o seu impacto ambiental, que sejam mais preocupadas com a sua corresponsabilidade na vida de todos nós, aí que a coisa começa a mudar. Então, eu acho que essa grande palavra que a gente falou aqui no começo é a consciência mesmo. Tem uma pergunta que apareceu aqui da Beta. Como vocês enxergam a questão política enquanto agenda dessa mudança? Eu não consigo descolar os temas, visto que fazer política é fazer raiz pensar comunidade. Isso! Mas é isso. Eu falo muito disso, Beta. A questão vocês estão todos conseguem ler, porque essa pergunta aqui está no feed, gente, quem quiser. A questão política, tem uma questão que é falar de governo, tem que falar uma questão que fala de política, né? A gente que usa uma palavra só para falar de tudo, que nem dieta, são palavras que a gente não sabe usar. Então, dieta quer dizer o que você come, e dieta virou um jeito de você emagrecer. Então, né, tem questões de semântica. Eu acho que o que é interessante há muito tempo, no campo das tendências, a gente fala sobre o consumidor cidadão. Então, quem nunca ouviu falar sobre isso, tem milhares de estudos disponíveis online sobre o consumidor cidadão. Que é a gente começar a se afastar. Eu detesto essa palavra, eu evito ela ao máximo. A palavra de consumidor, porque eu acho que ela afasta. Todos nós somos consumidores, todas as pessoas em volta de nós são consumidores. E a gente tem o poder de fazer mudanças da ordem política, dependendo de como a gente resolve consumir. E isso não tem discussão, é um fato. O que a gente está vendo agora é que a gente consegue tangibilizar isso.
A gente vê, eu vi ali que a Beta colocou, né, não em termos de partido, mas nem representantes, mas no sentido de dar lugar de fala para debater questões onde a gente se entenda de fato como uma grande comunidade, né? Ela A quer um gente fórum. a gente tem nas formigas, as abelhas, os gafanhotos, a gente estava falando sobre isso há pouco tempo, né, Isa? De como esses superorganismos que a gente chama, que são, né, os insetos, geralmente, eles sabem viver, eles têm uma inteligência coletiva, eles sabem viver em sociedade. E aí o que a gente precisa ter é inteligência coletiva também, né? Como que a gente começa a dar como é que a gente começa a entender o nosso comportamento como sociedade, né? E aí isso eventualmente vai chegar numa questão pública e se tornar de fato algo que todo mundo passa a ter mais consciência mesmo do seu lugar no mundo. Assim, acho que a grande questão dos organismos é que eles não agem pelo ego, né? Eles agem justamente pensando no bem do todo. Então, cada organismo dentro da onde eles habitam, eles entendem a função que eles têm que exercer. E aí, cada um exerce a sua função de forma tranquila e a cumpre sem que ninguém precise ir lá e mandar. Ó, você é a formiga que busca folhas, você tem que ir lá. Né? Não precisa da formiga rainha lá falando, a formiga presidente falando, você tem que ir lá, você tá na hora de trabalhar. Né? A formiga que busca a folha, ela entende que a função dela é essa e ela faz da melhor forma possível, porque ela precisa levar a folha, porque é a sobrevivência dela e de todas as outras que fazem parte daquele formigueiro. Então, quando que nós também vamos passar a ter esse tipo de consciência, né? Esse tipo de consciência coletiva, de inteligência coletiva? Isso é muito importante que a gente comece a pensar. E na sustentabilidade, quando a gente fala do triple bottom line, né, que são os 3 pilares da sustentabilidade, por isso eu acho sustentabilidade uma palavra bem desafiadora da gente entregar, né, quando a gente vai falar que algo é sustentável, porque Sim. sustentabilidade envolve os 3 pilares, né, social, econômico e ambiental. Então, a gente não pode esquecer de nenhum desses 3 quando a gente fala de novos modelos de negócios, principalmente quando a gente fala de modelos regenerativos. Então, a gente precisa pensar no econômico, no social e no ambiental. Isso é sustentabilidade, né? A sustentabilidade não é só o ambiental. Então, eu acho que é isso também que a gente precisa tornar mais claros alguns conceitos. Porque eu acho que tem conceitos que eles não são claros e isso dificulta mais ainda você exercer, você fazer o certo. Porque as pessoas ainda não entenderam o que é. Então, elas não têm referência, né? E o seu papel, porque eu acho que o grande negócio é entender qual é o seu papel, quais são os seus talentos e como que você pode capitalizar neles e fazer deles parte do sistema maior, né? Eu amei que você falou das formigas, a gente não sabe o nome dos vizinhos da gente. Como é que a gente vai saber como é que a gente tem que agir na sociedade, entendeu? É muito difícil o nível de uma mistura de inteligência emocional com essa teoria da singularidade, do quanto nós somos todos muito únicos, né? Que é muito ainda pouco... A gente ainda acredita que todos nós somos muito maravilhosos e únicos e a gente não consegue usar isso para fazer o nosso papel aqui e a nossa missão aqui ser mais construtiva para o coletivo. Eu acho que isso que é o mais louco dessa história toda. Eu acho que a pandemia também está sendo um pouco isso, né? A gente vê que existe uma mobilidade geral, já que antes, né, também foi trazida essa questão, das pessoas entenderem que elas fazem parte de um todo que é muito maior do que a sua cidade, do que a sua casa, a sua cidade, seu estado, seu país, né? Então, assim... Não, tem uma coisa muito legal. Um amigo meu falou assim, eu tô me sentindo numa caverna. Eu falei, mas essa caverna a gente que fez, a gente que escolheu, a gente que resolveu viver que nem pombo um em cima do outro. Então, assim, nessa vontade de que tudo que acontece de bom tá na cidade, por exemplo, né? O mito do urbano. Aí o que aconteceu? Quem pôde já saiu da cidade, já foi à casa da mãe, da avó, da tia, no interior, já foi para fora da cidade, porque sabe que a cidade sufoca, porque a gente criou espaços dentro da cidade que são totalmente sufocantes. E aí começa a pensar, eu tô louca para ver quando é que eles vão fazer o Scania aí de São Paulo, de como melhorou a situação desde que os carros, né, pararam de circular com tanta...
com tanta disponibilidade. Eu acho que também falta a gente enaltecer esses dados, né? De como que a gente traz esses dados à tona para mostrar o efeito que tudo isso está tendo na nossa vida. Então, se a gente está... porque cair a ficha de que se você não consome, você está falando, ninguém está consumindo o meu produto. Tem muita gente preocupada com isso, mas que produtos que você está consumindo, se você está querendo que os outros consumam? Né? A gente tem aqui, a Lu perguntou A como, Ana. de forma sustentável, sejam atitudes básicas quando os produtos que são responsáveis, sustentáveis, não dá para ler o final. O que será que é? Ih, sumiu o resto. Sumiu o resto. Lu, você tá aí ainda? Fala com a gente. Annie, manda o resto da pergunta. A gente tá com a pergunta... Ela ficou cortada, ó, tá vendo? Como a gente forma sustentável. Depois do são. Tô tentando clicar. Aqui, quando os produtos são caros demais. Então, tem uma coisa muito interessante sobre a questão do preço, gente. Tem uma coisa muito importante sobre o preço. As coisas que são muito baratas é porque muita gente compra, é produzido em muito grande quantidade. 99% engenheira, me corrija qualquer coisa que eu estiver falando. Então, o problema do preço vem ao fato de falta de demanda. Normalmente, é o primeiro caso. Uhum. Depois me corrige. O segundo caso vem do fato de que a gente compra coisa demais. Então, o produto sustentável fica caro porque a gente quer comprar todas as coisas. Comprar significa tudo que você passou o seu cartão de crédito. Não estou falando só de produto físico. Então, tudo que você consome. Então, a gente quer consumir tudo e aí fica impossível consumir tudo, porque consumir tudo já não é sustentável por natureza. Então, se a gente consegue concentrar os nossos gastos, e eu estou falando isso, pode ser num prédio, pode ser dentro de uma empresa, pode ser uma pessoa física, tanto faz. A gente começa a ver que você consegue fazer escolhas mais responsáveis. Então, tem uma coisa que é ligada ao volume, tem uma coisa que é ligada a essa ideia de que falta demanda, porque a gente ainda prefere ser atribuído a certas marcas. Então, a gente continua comprando certas marcas. Não sei se eu estou fazendo sentido. Gi, me complementa, que eu sei que você tem coisa para complementar. Eu concordo totalmente contigo. Eu acho que é esse a formulação do pensamento, porque eu até gravei um IGTV, depois que terminar, vocês podem ver, tá no meu IGTV lá, no qual eu falo sobre por que os produtos sustentáveis são mais caros, né? Então, assim, não é que eles são mais caros, é o que a Isa trouxe, é porque não tem demanda ainda, né? Então, de novo, os consumidores, nós, que precisamos começar a optar por esse tipo de produto, né? Que são produtos mais sustentáveis, né? Eu não gosto da palavra sustentável. São produtos mais conscientes. Responsáveis. Responsáveis, obrigada, Isa. Então, a partir disso, a gente começa a criar uma demanda e aí, sim, esses produtos começam a ter um valor mais acessível. Mas, assim, para a comunidade carente, para quem tem menos condições, sim, vai demorar mais tempo para que isso se torne tão acessível quanto para pessoas que têm mais condições. Então, quem tem que começar a consumir? Quem pode pagar. A partir do momento que quem pode pagar, paga, os outros, eventualmente, vão poder também comprar. Essa é a lógica da demanda, né? Então, assim, a gente vai ter que começar a se responsabilizar, sim, por isso também. E tem várias marcas que estão começando a trazer isso para dentro como uma linha mais responsável, né? Então, a gente tem desde empresas pequenas, né? Eu tenho a Asha também, que é uma empresa que a gente trabalha com a fibra da folha do abacaxi. Os produtos têm um valor agregado mais alto, justamente pelo custo desse material. Mas a gente vê empresas como Zara tendo a linha Join Life, né? Renner também trabalhando com uma linha mais sustentável. Então, a gente vê movimentos que começam a abraçar essa causa mais sustentável, né? Que tem uma coisa muito importante nisso tudo, que é a gente lembrar que existe uma pirâmide do aspiracional na qual a gente vive. Então, a gente tem que lembrar que, assim, ainda deseja-se um 4x4 porque o rapper americano tá andando de 4x4 e ele é o cara mais aspiracional da cultura, por exemplo, norte-americana para certas pessoas. Ele é o
exemplo de sucesso. Então, se o exemplo de sucesso não fizer mudanças no seu comportamento e tornar outros símbolos, né, os símbolos desejáveis, aí é muito difícil de mudar. Por isso que a gente fala muito sobre a questão, por exemplo, tem um livro muito legal que chama Os Ecobarões, que são zilionários aí, que topam fazer a casa deles maravilhosa, mas eles vão fazer com a pedra local, que não é o mármore que veio da Itália. Eles vão fazer um sistema de purificação de água interna, eles vão fazer um sistema de luz que seja sustentável. Enfim, então todos nós, na medida do possível, o quanto mais a gente for adotando comportamentos que sejam mais condizentes com a nossa verdade, com o que a gente quer para o planeta, porque no final das contas é isso que tem que fazer sentido para vocês, porque o caro e o barato, ele é em cima de um termômetro muito específico. A gente acha certas coisas caras porque elas são caras em relação ao custo de outras coisas que já estão no mercado. Geralmente, 90%, né? A gente vai pegar e falar assim, mas essa bolsa aqui, a outra bolsa era mais barata. Né? Mais uma vez, estou tirando as coisas de necessidade básica. Então, quando a gente começa a fazer decisões em cima disso, que vão para além do eu quero que me vejam com a marca tal e a estampa Y e sei lá o quê, e a gente começa a se perguntar quem fez, aonde, como que eu jogo fora e todas essas outras questões, a gente começa a fazer decisões políticas, aí sim, para falar lá do que a Fernanda estava falando, né? E essas decisões políticas começam a impactar quem é inspirado por nós, porque todos nós inspiramos outras pessoas. Todos nós temos pessoas que olham pra gente e falam, eu queria ter um não sei o que nem a fulana de tal, né? Então, se a gente começa a mudar esse comportamento, aí você vai ver que até as pessoas que têm menos condição, elas vão começar a mudar onde elas vão querer botar o dinheiro delas, elas vão começar a entender que elas têm mais recursos do que elas acham para certas coisas se elas fizerem certas decisões. Né? Porque o barato sai caro, né? Claramente. Claramente. Então... Não é por acaso que essa frase ela é um clichê, né? Eu sempre falo, os clichês eles estão cheios de verdades. É por isso que eles se tornaram clichê. A gente às vezes subestima eles, né? Porque eles são chatos, mas eles são reais, né? Então, assim, o convite que fica é que para a gente construir uma economia mais regenerativa, a gente se responsabilizar pelas escolhas que a gente faz também, né? Porque às vezes é fácil a gente apontar, né, Isa? É a empresa tal, a fulana de tal, que você estava falando, tá fazendo isso, fazendo aquilo. E aí a gente simplesmente, né, tira a nossa responsabilidade do jogo. Então, assim, esse é da gente começar a mudar as pequenas atitudes, repensar comportamentos, repensar o que a gente está fazendo. E aí sim, quem tem mais condições, começar de fato a investir nesses tipos de consumo mais consciente. E as empresas que podem começar a tornar isso parte da cultura da empresa, né? Então, assim, a gente sabe que não é do dia para a noite que a gente transforma a cultura de uma empresa, que a gente transforma o modelo de negócios de uma empresa, mas eu acredito sempre que a gente precisa dar o primeiro passo, senão a gente nunca vai começar, né? Então, assim, hoje mesmo a gente estava conversando, eu e a Isa, e eu comentei com ela, falei, Isa, eu nunca fiz uma live no Instagram, assim, convidando a pessoa. E, assim, eu não sei se vai funcionar ou não sei como faz. Então, é um pouco isso, assim, se você não dá o primeiro passo, você nunca vai saber como é que é. E deu tudo certo, tá tudo muito bem. Então, assim, as empresas, elas vão precisar repensar, assim, aquilo que elas vêm escolhendo como matéria-prima, como visão, valores, missão dela. E acho que tudo isso vai precisar e vai entrar cada vez mais em pauta nesse sentido, né? E aí a gente vai começar a ver lideranças se posicionando. Isso, de novo, impacto sistêmico de diversas formas. E o mercado fala. Então, o que acontece? Agora que vai estar todo mundo preocupado com o dinheiro, não, vamos ser práticos, conselhos práticos. Então, todo mundo vai ficar preocupado com o dinheiro agora, né? Contado, dinheiro, todos nós. Então, vamos, usar isso a nosso favor para fazer as escolhas mais inteligentes, mais conscientes, mais responsáveis, mais, enfim, escolhe a palavra que você preferir. Porque o que acontece? A gente vai fazer agora manifestações que vão ser muito profundamente interpretadas por todas as empresas. Todos, né, que vocês
são clientes. Então a gente vai começar, as empresas vão começar a se interessar extremamente do cada pedacinho do seu comportamento, porque ela sabe que agora vai ser uma conquista árdua para todo mundo voltar a consumir para além do básico, né, mundialmente. Então, isso já vai ser uma primeira forma de você agir. Eu acho que é possível criar fóruns, sim, como a Fernanda estava sugerindo em algum momento aqui, espaços para discussões políticas. Eu acho que a gente tem essa possibilidade e que podem ser no seu prédio, no seu bairro. Eu não acho que a gente tem que sair, como diz a Rihanna maravilhosa, ela ajudou uma menina, agora ela ajuda não sei quantas meninas, né? Milhares de meninas. Então, vamos lembrar que a gente só precisa se concentrar em impactar uma pessoa e aí se tornar responsável por mais uma, mais uma, mais uma, que você pode disseminar algum tipo de conhecimento que você tenha que você acha que pode ser construtivo e trazer essa conversa. Não cai nessa que não é para ter conversa contraditória com a gente, com as pessoas, que é para fugir de confusão. Façam confusão, discutam com as pessoas, conversem sobre o que é difícil e que precisa ser mudado. Não foge da conversa, não. É que as pessoas têm um pouco de medo, né? De entrar nessa conversa, assim, mas essa conversa não morde, tá? Essa conversa é a única forma possível, a única ferramenta possível que a gente tem hoje para conseguir mudar o que a gente vem vivendo, né? Até então. Então. Exato. E eu acho que tem uma coisa que é muito bacana da gente pensar, é que assim, a gente vai precisar de pessoas que vão estar dispostas a mudar, a serem mais flexíveis. São essas, sempre uma pesquisa fala para mim assim, 70% das pessoas estão consumindo de não sei que jeito. Eu falo, tá bom, mas o que as 30% estão fazendo? Porque são eles que vão mudar o jogo. Os 70% eles já estão induzidos num comportamento. O que os 30% vão fazer a mais? Qual vai ser a diferença ali que vai acontecer? Né? Como que a gente vai virar o jogo? Então, eu acho que é sempre a gente saber movimentar e saber se comportar de uma forma que a gente tem um impacto maior, e lembrando que a gente sempre influencia os outros, né? Então a gente tem a capacidade, sim, de mudar o comportamento, a gente tem a capacidide de fazer decisões sobre como e aonde a gente vai gastar o nosso dinheiro. E aí que veio uma turma falando aqui. Até o Macau, ele falou, o consumo consciente pode salvar o capitalismo, né? A Gil também comentou, o consumo é a melhor forma de nos posicionarmos e ajudarmos a mudar as marcas. A Luísa trouxe nessa questão de que a gente está mudando muito rápido. Eu acho que é exatamente isso, assim, porque o que a gente está vendo é que a gente está entendendo que não é que a gente precisa salvar o capitalismo em si, né? O que a gente precisa no momento é nos salvar também como sociedade, assim, independentemente do que a gente vai usar como rótulo, né? Do que a gente vai... Porque a gente adora rotular, né? Então, assim, e tudo bem, a gente... Eu apresentei a Isa é especialista em tendências, eu sou especialista em biomimética, tudo bem. Eu acho que é um primeiro passo para que a gente possa se conhecer. Mas a gente é muito mais do que isso. Eu acho que às vezes a gente rotula as coisas e a gente limita elas, né? E é importante que a gente entenda que o impacto que a gente vai causar com isso é muito maior, assim, do que a gente acha às vezes que é um pequeno passo, uma pequena escolha. Conversar com uma pessoa não vai mudar, tudo vai mudar. Você optar pela marca tal, você falar com o fulano de tal e convidar a fazer diferente, assim que a gente começa a transformar, né? O melhor exemplo é a foto da tartaruga, Gia. Olha o alvoroço que a foto da tartaruga com o canudo no nariz da tartaruga causou no mundo e principalmente no Brasil, onde agora é proibido o canudo e agora tem gente tentando inventar o que fazer com o canudo que sobrou. Vamos simplificar. Então, assim... Até no Ibirapuera tinha, não sei se ainda tem, tava com uma exposição lá um artista que usou os canudos para fazer arte. Então a gente está nesse processo, esse despertar da consciência ele já estava acontecendo. Eu acho que a gente está, na realidade, recebendo um chamado aí. Eu brinco, fiquei falando com a Gi antes da gente falar, eu falava assim, Gi, Pachamama tá nervosa, tá pedindo pra gente mudar o comportamento. É a única explicação, Gaia tá doida, enfim. Estamos nesse lugar onde a gente está precisando questionar como que a gente está vivendo e como que a gente está se comportando coletivamente, né? Tem mais umas coisas que apareceram aqui. Mudar o contexto é mais efetivo para alterar os hábitos. Oi, fala.
muito do que a Carol trouxe, que ela traz, que ela acredita que o cenário de hoje, né, com a natureza se mostrando regenerativa e altamente capaz, facilita o entendimento de todos em relação às suas responsabilidades individuais de consumo. Perfeito, Sim, resumiu muito do que a gente falou, assim. Valeu, Carol. A próxima tu vem junto falar com a sim, gente. total. Foi o que a gente falou desde o que a gente abriu falando, né? Exatamente, foi exatamente isso que a gente começou dizendo, que é se a gente quer aprender a ter esses modelos degenerativos, a gente tem que olhar para a natureza e entender como que ela faz o que ela faz, que é o que a gente vem defendendo, que é o que a gente vem falando e tagarelando por aí e aplicando nas empresas, né? E eu acho que o que a gente vê hoje é uma consciência coletiva muito maior em relação a isso, porque o que deu repercussão também das pessoas falando, a China está com níveis de poluição mais baixo, os golfinhos estão voltando a estar nos canais de Veneza, os canais de Veneza estão limpos, enfim, São Paulo está com índices mais baixos de poluição. É isso. A natureza está se regenerando, né? Agora o convite é para que a gente se regenere também, que a gente se regenere como indivíduos e como sociedade, né? Acho que é Mas tá isso. Não sei mostrando pra gente o quanto que a gente foi, né, besta de não entender que a gente devia ter pensado os nossos modelos desde o início assim. Vamos falar a verdade, entendeu? A gente perdeu ótimas oportunidades aí de fazer modelos de negócios regenerativos e agora estamos todos desesperados, todos nervosos com os nossos negócios, com como que a gente vai manter nossas famílias e as pessoas que dependem da gente. É isso que está acontecendo. Eu, por isso mesmo, eu vou repetir só para quem entrou aqui no final, a gente nasceu essa conversa da Gi falar, vamos conversar um pouco sobre esse projeto que você tem dos 40 dias disruptivos. Então, quem não me conhece ainda, vai lá no meu perfil que tem. Eu não sei, né? Já que estamos aqui, vamos fazer o jabá. Mas principalmente para poder me dar pitacos e falar das coisas que talvez eu tenha esquecido de mencionar, ou, enfim, feedback super bem-vindo. Eu nunca fiz um conteúdo para minha página, então isso está sendo uma novidade. O contrário da Gi, que já é super treinada nisso aqui na Mazu, que tem milhares de conteúdos. Quem tiver precisando de conteúdo sobre biomimética, entra na página da Mazu e desce e vai, porque ela posta coisas pra caramba, exemplos super legais. E então eu resolvi fazer algum tipo de doação minha dentro do meu mercado. Colocando aí, eu tô soltando uma tendência por dia. Amanhã faz uma semana e são 40 dias. Então, bem no comecinho ainda. E aí, a gente pode, mais pra frente, se vocês tiverem mais assuntos, a gente pode fazer outra live aqui pra vir falar dessas coisas juntos. E tem muita coisa, né? A Isa é uma enciclopédia, eu brinco assim, porque tem muito. A gente abordou aqui muito da natureza, porque é o viés que mais nos conecta. Mas tem muita coisa que a gente poderia estar falando juntas aqui ou individualmente. A Isa ainda tem um escopo. Tem uma parte muito legal que eu acho da pesquisa das pessoas de mais idade, né? Que também os idosos estão super em pauta agora. Né? Então, desculpa, eu esqueci o nome de como chama. A gente fez um projeto junto com a Pipe Social e a Hype 60 que chama Tsunami 60 com foco Isso. em territórios de inovação e beleza, para falar um pouco do Grupo 60 que agora a gente está realmente percebendo quantos são, porque a gente sempre fala para os nossos clientes porque a gente ainda está falando de millennials, isso é um grande mistério nosso. Porque a população que mais cresce são os 60 e que estão mais fragilizados agora, então como que a gente vai perceber o quanto que a gente precisa atender esse mercado? Eu me interesso por um monte de coisa. Na realidade, eu me interesso por seres humanos, sabe? E por que a gente faz as coisas malucas que a gente faz e como que a gente consegue decifrar e atender. E meu lema sempre foi para ajudar marcas e instituições e tudo isso a pararem de produzir o que é necessário, o que não faz. A gente pode adicionar em vez de querer só levar mais uma vantagem aí no mercado, né? Muito obrigada a todo mundo pela Perfeito, atenção. Isa. Acho que estamos muito alinhadas aí no que a gente quer levar para as empresas, para as pessoas. E então é isso. Espero que a gente tenha trazido um pouco de inspiração para que vocês possam repensar esse momento de uma forma mais leve também, né? E contem comigo, contem com a Isa, contem com nós duas juntas.
para que a gente possa seguir fazendo essa transformação no mundo, né? E começando com cada um de nós, tá bom? Obrigada, gente, por terem acompanhado. Muito, Quer muito falar mais alguma coisa? obrigada. Não, muito obrigada. Um beijo para todos e mandem provocações e coisas para a gente ter mais assunto Salva. para falar aqui. Vou colocar a live no YouTube da Mazu depois também, para que todo mundo possa ver quando quiser, tá bom? Obrigada, Isa. Obrigada. Sempre é um prazer estar contigo. Um beijo, gente. Até mais. Beijo.